Eu só não posso enviar o documento errado aqui, porque tem o gabarito da prova aqui. Mas é moleza, viu, irmãos? Tá tranquilinho. Todos vocês vão tirar nota máxima. Ó, se vocês entrarem no grupo de teologia, aí tem um arquivo que eu enviei para vocês. Quem conseguir abrir ele, é perfeito. Tem o meu canal. Beleza, vamos começar, irmãos? Vamos se colocar em pé. Vamos falar com Deus, pedir para Ele nos abençoar, pedir para Ele estar conosco aqui, porque todo aprendizado, todo conhecimento, sem Deus, ele não serve para nada. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Deus, nos colocamos na Tua presença, Deus, para buscar a Tua face. O Senhor sabe o quanto, Senhor, é necessário nesse ambiente. O Senhor sabe o quanto a Tua presença é importante, é relevante. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti. O Senhor sabe, Deus, o quanto tem sido difícil, Deus, para muitos aqui, Deus, estarem aqui, Deus, essa noite. Toda barreira espiritual, Deus, eu repreendo nessa noite. Eu quebro, Deus, no Teu nome, toda armadilha, Deus, toda muralha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, toda barreira, Deus, vai sendo quebrada nesse momento. Que o Teu Espírito Santo possa tomar conta, Deus, desse ambiente. Que o Senhor, Deus, venha tomar conta da nossa mente, do nosso coração. Que o Senhor venha ter liberdade, Deus, nesse ambiente. Que o Senhor venha fazer a Tua vontade. Deus, o Senhor sabe que nós não queremos aprender apenas por aprender. Nós queremos aprender para que o nosso coração se incendeie. Nós queremos aprender para que o Teu nome seja exaltado, para que a gente consiga dar direção para a nossa vida diante de Ti, Deus. Toda barreira espiritual, Deus, caia por terra nessa noite. E que o Senhor venha estar conosco, Pai. Mais uma vez nós clamamos a Ti. Que toda glória seja dada para o Senhor, Deus, e que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, Deus, alcança, Pai, aqueles que ainda não chegaram, guarda eles, cuida e faz a Tua vontade. Deus nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, como a gente mencionou, irmãos, no comecinho, essa aula de hoje, como ela é uma introdução para a gente conseguir entender o que vem lá na frente, a gente vai falar do profeta Isaías, a gente vai falar de Jeremias, a gente vai falar de Ezequiel. E quem eram esses caras, né? A gente sabe que, poxa, Jeremias, profeta chorão, Isaías teve uma visão. Então a gente conhece um pouco das pregações e das coisas que a gente já ouviu até aqui. Mas o que era o profeta? O que ele fazia? Ele só pregava? Ele só dava revelação? Por que ele teve que existir? Qual é a necessidade dele existir? E qual foi o contexto onde ele existiu? A gente sabe aqui, no contexto da nossa igreja, a gente tem o pastor, a gente tem o presbítero, e a gente entende bem a função de cada um, o diácono. Por que o diácono é diácono? A gente entende isso porque a gente está no contexto. Mas e o profeta? Qual era o contexto dele e por que ele era necessário naquele momento? Então para que a gente consiga entender isso, a gente vai traçar uma linha de raciocínio por toda a história de Israel.
Então a gente vai começar no nosso raciocínio aqui desde Gênesis até onde a gente começa a ver os profetas, e aí a gente vai entrar realmente neles. Então a gente tem dois pilares nessa noite, dois pilares principais: a história de Israel, que vai dar o contexto para nós, a gente vai se sentir mais em casa, e depois olhar para os profetas propriamente, quem eram eles, o que eles faziam, como eles faziam. Então esses dois pilares, reforçando em primeiro lugar a história de Israel, então como um todo, e depois os profetas propriamente, beleza? Vamos lá. Em linhas gerais a gente conhece bem essa história, mas vamos passando pelos tópicos aí. Quem consegue acompanhar no celular, fica à vontade. Quem não conseguir acompanhar, fica tranquilo, que a gente vai imprimir essa folhinha, na verdade já está impressa, a gente vai entregar para vocês. Porém, fiquem à vontade aí, tá bom? Vamos lá, irmãos. No início, Gênesis 1, verso 1 vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra. É interessante a gente entender que Moisés que escreveu esse texto. Dá para ouvir bem aí, irmã? Bem? Tá bom. No princípio Deus criou os céus e a terra. E Moisés escreve os 5 primeiros livros. Eu vou pedir para os irmãos, quem trouxe a Bíblia aí? Quem trouxe a Bíblia, irmãos? Abre, pode ser assim, ó, quem não trouxe, senta com quem trouxe para poder acompanhar o raciocínio comigo aqui, tá bom? Abram a Bíblia no índice bíblico, onde estão os livros da Bíblia. Deixam aberto aí para nós. Olha só, vocês vão ler aí, ó, os 5 primeiros livros, que são Gênesis. Estão achando aí, né? Achou aí? Aí. É onde estão os livros da Bíblia ali, né? Olha só, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros foi Moisés que escreveu. Dentro da academia tem umas discussões falando assim: não foi Moisés não e tal. Tem umas conversas meio estranhas. Só que quem que é essa turma? É a turma que não acredita em milagres, é a turma que não acredita que Deus possa fazer o que Ele fez. E eles ficam tentando achar pelo em casca de ovo para criticar a Bíblia, né? Mas a gente tem aí comprovado pelas palavras de Jesus. Jesus menciona Moisés, Moisés aparece com Jesus. Então é como se Jesus estivesse ali comprovando que Moisés fez o que ele fez e foi o que ele foi. A gente tem, além disso, toda a estrutura da Bíblia baseada no que Moisés fala, baseada na estrutura do que é falado ali, e a gente vê Moisés como sendo essa pessoa. Então não dá para contrariar muito essa questão. Moisés escreveu esses 5 primeiros livros aí, tá certo? E é nesse primeiro livro de Gênesis que Moisés vai relatar. Olha que interessante, irmãos. Do capítulo 1 até o capítulo 12, mais ou menos, vai falar sobre o início de tudo. Quais foram as origens? Então, às vezes a gente pensa que Gênesis está falando da origem do mundo como um todo, apenas. E na verdade não. Olha só, os 3 primeiros capítulos vão falar sobre como tudo foi criado. Então, esse céu, como que ele veio a ser criado? Foi Deus que criou. É interessante que naquela época de Moisés, o povo tinha muitos deuses, né? Então, assim, o sol era um deus, a lua era outro deus, as estrelas eram deuses. E aí quando Moisés chega e fala assim: olha, o sol não é uma divindade, Deus é que é a divindade que criou o sol. Porque os judeus que estavam no Egito eram influenciados pelos egípcios a acreditar que tudo é Deus. E aí Moisés escreve o livro de Gênesis ensinando isso. Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então não existe esse monte de divindade. A árvore não é Deus, a planta, nada é Deus. Deus é que é, o nosso Deus é o Criador de tudo. Então a gente tem os 3 primeiros capítulos explicando a origem. Até o capítulo 12 vai falar. Olha que interessante. Nós temos a origem dos céus e da terra, de tudo que existe, e também a origem dos nossos problemas, que é o pecado, quando Adão e Eva pecam. Então quando a gente fala de Gênesis, é o livro das origens, né? Primeiro, dos céus e da terra, a origem dos nossos problemas, a origem da esperança,
porque depois a gente vai abrir Gênesis 3,15 e vai ver que da descendência da mulher nasceria Jesus, que é o nosso Salvador. Então ali já tem também o início da esperança também. É no capítulo 12 que a gente vai ver a história de Abraão. E aí a gente vê do capítulo 12 a história de Abraão, Isaac e Jacó, aí José, aí o pessoal preso no Egito, aí o pessoal, aí já começa a acabar o livro, né? Olha que interessante, irmãos. Quando a gente fala que Gênesis é o livro das origens, a gente falou, e aí eu repito, tá? Às vezes a repetição é intencional, tá? É didática, é para a gente ir gravando. Mas veja, a gente falou das origens do céu e da terra, a origem dos nossos problemas, a origem da esperança e a origem do povo judeu. Por que é o livro das origens? Porque a gente tem a origem de praticamente tudo. Então, às vezes tem uma discussão muito grande, né? Não gosto muito de estudar o livro de Gênesis, porque vai ficar falando sobre a criação só. E na verdade, qual que é o maior tema do livro de Gênesis? É a criação ou o nascimento da família de Abraão. A gente vai ver do capítulo 12 ao capítulo 50 de Gênesis a história da família de Abraão. Tá joia? Então a gente tem esse primeiro momento, irmãos. Vamos traçar essa linha de raciocínio. Deus criou tudo, Adão e Eva tropeçam, eles pecam, e a Bíblia diz que Deus perdoa eles, porque eles não são mortos. É claro que eles se afastam de Deus, mas eles são retirados do jardim. Só que o que Deus falou para eles, multipliquem, né? Deus dá um voto para eles de misericórdia. Porque não é isso que Deus diz? Quando vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Mas eles morrem? Espiritualmente sim, eles se afastam de Deus. Mas fisicamente eles morrem? Não, eles não morrem. Então, como que Deus resolve essa questão? Você percebe que Deus ele não poderia perdoar Adão e Eva, a menos que desde o começo Deus já tivesse uma saída. Por que eu estou colocando esse ponto aqui? Que a gente precisa entender que Jesus ele não vai aparecer depois como último recurso. Jesus é o primeiro recurso. Quando Adão e Eva pecam, o primeiro recurso de Deus é Jesus. Tá, e toda essa história então, o que é essa história? É Deus preparando o terreno para Jesus aparecer e trazer a salvação. A gente vai ver essa linha histórica. Paz do Senhor, irmã Maria, Deus abençoe. Você conseguiu passar na pastora? Você conseguiu pegar? Então tá bom. A irmã Maria vai entregar para vocês a folhinha, vai ficar mais fácil da gente acompanhar. Irmãos, depois que Adão e Eva saem do paraíso, são expulsos de lá, eles começam a se multiplicar. Eles começam a crescer em grande número. A gente tem ali o primeiro homicídio, né? Caim mata Abel, né? E ali os filhos de Adão e Eva começam a crescer. Mas junto com os filhos de Adão e Eva, a maldade também começa a crescer. E a Bíblia diz, em Gênesis 6, a maldade do homem era tão grande a ponto de Deus ter se arrependido de ter criado o homem. A palavra arrependido significa mudança de atitude. Era como se Deus tivesse que, diante de tudo que aconteceu, fazer alguma coisa. Ele tinha que parar aquela maldade. Ele tinha que parar aquele caos. E o que Deus faz, irmãos? Quem lembra aí? Deus julga a humanidade toda através de um homem chamado Noé. Então, é dito lá em Hebreus, né, que Noé, ele é salvo, ele e a família dele. E a gente vê em Gênesis também. Aí tem a história da arca, né? Nós conhecemos a história da arca de Noé. Deus então destrói a humanidade toda, o dilúvio. Eles descem da arca e eles começam novamente a povoar a terra. Não dá muito tempo, irmãos, a gente vai ver a história da Torre de Babel. Ou foi, perdão, irmãos, perdão. Confere para mim, Érica, a cronologia aí, se a Torre de Babel é antes ou depois? Do quê? Da arca de Noé. Torre de Babel depois. Perfeito. A gente vai ver um homem chamado Nimrod. Esse homem, ele fala assim: vamos construir uma torre, e essa torre vai chegar ao céu, se possível. Mas a ideia, irmãos, não era construir uma torre que literalmente chegasse no céu. Tem a ver com poder político, tem a ver com influência. Era como se, ainda hoje existe, se você procurar os maiores prédios
aquilo traz a ideia de poder, traz a ideia de que você consegue, de que você tem status. Então tem os maiores prédios do mundo aí, e às vezes o cara fala, não, mas eu vou fazer um maior ainda. Mas Nimrod, ele tinha um coração maldoso. A ideia dele era o seguinte: a gente precisa estabelecer aqui um poder político, a gente precisa mostrar para todo mundo quem é que manda no negócio. Então eles construíram a Torre de Babel no puro orgulho, irmãos, no puro orgulho. E aí aonde Deus faz o quê? Deus faz com que as línguas deles, porque eles falavam todos o mesmo idioma, Deus permite que eles passem a falar outros idiomas, e isso faz com que o povo se espalhe para a terra. Olha que interessante, na maldade do homem, Deus faz algo bom. A gente vai ver isso ao longo de toda a história. Adão e Eva pecam, saem do paraíso, e eles pensam que agora a esperança acabou, Deus vai ficar escondido, pegaram Deus de surpresa. Muito pelo contrário, né? É aí que vai abrir caminho para Jesus aparecer e Deus ser mais glorificado ainda. Bom, então a gente viu a criação, Adão e Eva saem do paraíso, se multiplicam, a maldade se multiplica, Deus levanta Noé, condena todo mundo, eles descem da arca, a humanidade volta a se multiplicar e a se corromper também. Só que Deus faz uma aliança com Noé. Olha, eu não vou mais destruir o mundo com água da maneira que eu fiz. Eu vou colocar um arco no céu para que eu me lembre. É essa a origem do arco-íris. Então, quando o arco-íris aparece depois da chuva, né? Aquilo foi Deus que colocou como um sinal para Noé de que, olha, temos uma aliança e eu não volto atrás. Toda vez que você vê esse sinal, você vai se lembrar daquilo que a gente se firmou aqui, né? A aliança que nós fizemos. Agora, irmãos, olhem aí para o tópico 6 da folha que vocês receberam. Deus chama Abraão. Deus chama Abraão. E lhe promete uma terra, uma descendência e uma bênção. Vamos fazer um stop aqui rapidinho. Vamos entender aqui um ponto importante para a gente continuar essa linha histórica, tá certo? Olha só, a gente já falou aqui que quando o homem peca, Deus não perde o controle. Lembra? Então Jesus, ele não é a saída depois da lei não ter dado certo, depois daquilo e daquilo não ter dado certo. Jesus é a primeira solução. Só que para Jesus chegar, tinha que ter todo um processo, né? Sempre vamos lembrar disso, irmãos. Deus, ele não é pego de surpresa. E olha só, Deus vai chamar Abraão agora, e a gente leu ali no tópico 6, Deus vai chamar Abraão para quê? Para começar a preparar o terreno para Jesus vir. Deus chama Abraão e promete para ele uma terra, uma descendência e que ele seria uma bênção. Agora olha que interessante, Abraão então, ele tem Isaac, que tem Jacó, que tem as 12 tribos, né? Olha só, tópico 7 aí, ó. De Jacó, que é neto de Abraão, surgem as 12 tribos, né? E aí, essa turma está no Egito. José é levantado governador, e a família dele não estava ali no Egito com ele. Mas, poxa, agora José é governador. Ele tem que chamar a família dele para morar com ele. E eles vão para lá. É interessante que José consegue a terra de Gósen, que é uma das melhores terras lá. Terra verde, bonita. Principalmente para eles poderem cuidar dos boizinhos lá que eles cuidavam e tal. A própria Bíblia vai dizer que os egípcios, eles não gostavam muito de quem cuidava de gado, né? Não era um negócio interessante para eles. Era meio como se fosse impuro e tal. E José, ele é governador, então ele traz a família, ele traz Jacó e todos os seus irmãos, e eles se estabelecem ali. Lembra, Deus falou para Abraão: eu vou te dar uma descendência, olha para as estrelas, conta a quantidade de grãos da areia do mar, essa vai ser sua descendência. Mas ali é uma família ainda, no Egito. Acontece que aquela família começa a se multiplicar, crescer, crescer, crescer. E aí, agora não é mais o faraó que conhecia José, é um outro faraó. E ele vê aquele povo crescendo e fica com medo. Imagine, de repente começa a vir para o nosso país, como acontece, está acontecendo na França, na Inglaterra. Os muçulmanos, eles estão vindo, estão lá do Oriente Médio, eles estão vindo para a França em grande quantidade, eles estão aumentando em número. E aí começa a ficar complicado. Para pensar por um momento, porque imagina que na nossa cidade aqui em Bitinga,
a gente tem católico, evangélico, né? Tem o pessoal do candomblé e tal, mas todo mundo respeita todo mundo. Agora, a ideia dos muçulmanos é, os infiéis, se eles não se tornarem fiéis, eles merecem morrer. É claro que tem uma ala que é mais pacifista, mais calma, tem uma ala que é mais radical, que diz que realmente os infiéis têm que morrer. Imagine que de 60 mil habitantes, quase 70 que a gente tem, começa a vem uma família, aí eles começam a crescer, de repente é 5 mil, 6 mil, 20 mil habitantes, de repente já não é mais Ibitinga, de repente já é qualquer outra coisa menos Ibitinga. Então os egípcios ficaram com medo. Pô, o povo de Israel está crescendo, pode ser que quando alguma nação vir contra nós, eles se ajuntem e se rebelem, e a gente perca a batalha. Então vamos fazer o quê? Vamos oprimir eles. É nesse momento de opressão que Deus vai ouvir o choro, o lamento de Israel, e Deus vai levantar Moisés. Então olha só, tópico 11, ó. Deus vê a aflição do povo e levanta Moisés para libertá-los. A gente tem toda uma história bonita de Moisés, né? Mas dispensa comentários aí para a gente poder seguir. Moisés vai até lá, nós temos as 10 pragas, né? As 10 pragas contra o Egito, contra Faraó, e Moisés consegue tirar o povo. Interessante que Moisés está diante do Mar Vermelho e do exército inimigo, e aí Deus fala, por quê? Porque clamas a mim, ordene ao povo que marche. E aí Moisés toma coragem, fala para o povo de Israel, olha, essa turma que vocês estão vendo aí hoje, vocês nunca mais vão ver elas. Fiquem calados e vejam o que Deus vai fazer. Deus abre o Mar Vermelho, eles passam, e olha que interessante, eles estavam indo para algum lugar, eles estavam indo para a terra de Canaã. A gente falou de Abraão, Deus prometeu uma descendência, então a gente já falou da descendência, o povo que cresceu no Egito se tornou uma nação. A gente agora vai mencionar a terra de Canaã. Essa terra, irmãos, a Bíblia fala que era uma terra muito próspera. Eu vou pedir para... Ô Maria, joga um mapa de Israel no grupo lá, qualquer um que você achar lá. A partir da semana que vem, eu acredito que a gente já vai estar com um projetor aqui, então essa parte vai ficar mais legal. A gente vai ver, irmãos, que Jerusalém, a terra de Canaã, ela fica bem perto do mar ali, e geralmente quando a cidade, a nação é perto do mar, tem muitos nutrientes a terra, então é uma terra muito frutífera. Vocês vão ver que é um desenho mais ou menos assim, né? Tem aqui o mar e aqui está a terra de Canaã. E eles estão indo para essa terra aí, né? Então a gente falou aí da bênção que Deus deu para Abraão, falando da descendência e agora da terra. Eles estão indo para essa terra. E olha só, é no tópico 13 que a gente vai ver que Josué, depois que Moisés morre, assume para conquistar essa terra. A gente vê que Moisés morre e o bastão é passado para Josué. Josué então assume e conquista a terra. Começa ali com a destruição de Jericó, eles dão 7 voltas ali, né? A hora que grita, ei! Aí pronto, aí as muralhas caem, eles entram, acabam com tudo, né? É muito interessante esse trecho aí. Mas irmãos, antes de Moisés passar o bastão, eles estão andando pelo deserto. E aí lá em Êxodo 20, porque a gente falou de Gênesis, que fala das origens, Êxodo, a palavra Êxodo significa saída. Então é mais ou menos isso, eles vão agora sair do Egito. Então Êxodo vai narrar como que é essa saída, com a liderança de Moisés. Quando chega no capítulo 20 de Êxodo, a gente vê que Deus faz um pacto, uma aliança com o povo. Esse ponto é muito importante para nós, irmãos. É fundamental esse tópico. A aliança que Deus fez com Abraão, a gente já falou. Agora a aliança que Deus faz com o povo de Israel. A gente vai ver depois, é um assunto que a gente vai entrar, as alianças que Deus faz com o povo. Então a gente tem com Abraão e agora a gente vai ter com o povo de Israel. E qual que era a aliança, irmãos? Se vocês me obedecerem e atentamente seguirem a minha voz, vocês vão ser um povo de sacerdotes, um povo que vão carregar o meu nome, um povo que vai preparar o cenário para que o Messias venha. Então, em linhas gerais, era essa a tarefa do povo de Israel. Se eles não obedecessem, estava baseado na aliança. A gente vê que quando a gente analisa, irmãos, o documento ali de Êxodo 20,
o texto onde Deus faz o pacto com o povo, era muito semelhante aos acordos que aconteciam naquela época. Então a gente tem a ideia de um rei e de um vassalo. Na época era chamado de suzerano, é esse nome estranho, mas era alguém que dominava e o dominado. E eles faziam um acordo praticamente nos termos de hoje, um acordo bilateral. Então, mas a gente tinha a figura do rei e a figura do escravo, ou do vassalo, né? Aonde o rei coloca ali o que precisa ser seguido e o escravo ou a pessoa que está ali se submetendo tem ali os critérios para obedecer. E é interessante que o formato do documento de Êxodo é parecido com esse. A gente vai ver ao longo de toda a história, irmãos, que nunca a gente está distante da cultura, nunca. Como assim? Quando a gente começa a analisar a maneira que Moisés falava, que Moisés escrevia, tinha muito a ver com os não-judeus, né? Os não-hebreus daquela época também faziam. Tem uma semelhança, né? É difícil, por exemplo, você olhar para nós aqui e comparar a gente com a época da Idade Média. A gente do nosso tempo, né? Com as nossas roupas, com o nosso jeito de falar. E é interessante que o próprio contrato ali que Deus faz com o povo é parecido com esse contrato que tinha na época. Mas vamos lá, então Deus faz esse concerto com eles. Se vocês me obedecerem, bênção; se vocês desobedecerem, maldição. Esse ponto é fundamental para a gente entender os profetas, porque os profetas vão falar baseado nessa lei, né? Mas vamos continuarmos. Moisés passa o bastão para Josué. Josué então começa a conquistar a terra, né? Olha só, tópico 14 agora, né? 13 ainda, perdão, pessoal. Josué continua a missão de Moisés em direção à terra e conquista essa terra. E aí ele divide essa terra um pouquinho para cada tribo, né? Menos para Levi. Por que menos para Levi, irmãos? Porque Levi vai ser o grupo que vai representar Deus. Então, Levi não tinha tempo, né? A tribo de Levi não ia ter tempo para ficar plantando, colhendo. Eles iam ter que cuidar do tabernáculo, eles iam ter que cuidar das ofertas, eles iam ter que cuidar dos sacrifícios, porque quando Deus faz o pacto, lembra, Êxodo 20, a gente acabou de falar, Deus faz esse acordo com o povo de Israel, ele estabelece uma série de regras que o povo tinha que seguir. E quem ia ser o povo que ia cuidar dessas regras? Os levitas. Então hoje em dia a gente fala dos obreiros, naquela época os levitas eram os responsáveis por cuidar de todo o templo, a manutenção, a obra de Deus, os levitas. Então eles não tinham terra, eles não tinham a mordomia que os outros tinham. Em contrapartida, os outros estados, né, as outras tribos, tinham que sustentar eles. Então Deus colocou uma regrinha lá, ó. Em cada estado vocês vão colocar uma cidade de levita, né? Vocês vão dar terra para eles, vocês vão dar casa para eles, vocês vão ajudar eles. E o levita, ele estava ali no templo, oferecendo sacrifício, e a turma ia lá ofertar a Deus, e parte dessa oferta era a comida deles, era a bebida deles, e eles eram muito abençoados. Haja vista, no Antigo Testamento, sempre que alguém ia visitar um profeta, um sacerdote, eles levavam um presente, né? Coisa que a gente não tem hoje em dia, né? Se vocês quiserem aí fazer isso conosco, Deus te abençoe. Brincadeiras à parte, vamos seguir. Então é por isso que os levitas eles não receberam terra, né? Porque eles vão ter que cuidar da obra de Deus. Daí surge muito, irmãos, muitos princípios para nós, né? A gente pouco discute hoje em dia a questão do ministério pastoral, porque o nosso pastor ele faz essa questão de não receber da igreja. Mas a gente vai ver que biblicamente, o que é mais bíblico? O pastor não receber ou o pastor receber? O mais bíblico é receber. A gente vai ver isso ao longo de toda a palavra de Deus. Mas isso precisa ser feito de acordo com a palavra de Deus, né? E não de acordo com o que muitos acabam fazendo também, que é caindo no outro extremo, né? De acabar sendo mercenário aí e abusando dessa benesse, né? Dessa bênção que Deus dá. Bom, seguindo, essa parte está um pouquinho mais maçante, é porque eu quero ganhar tempo aqui, para a gente chegar nas partes aqui que são mais importantes para nós. Depois que o povo, olha só, depois que o povo se estabelece na terra,
eles se estabelecem numa terra que tem vizinhos, povos vizinhos, né? Então você imagina aqui, ó, vou fazer uso aqui da nossa escrita que não é muito legal, ou do nosso desenho, né? Aqui está o povo de Israel, nesse X aqui, certo? E esses outros xizinhos aqui são as nações vizinhas, tá certo? Pensa comigo, irmãos. A Bíblia fala assim para o povo de Israel: vocês não podem cortar a barba igual eles, vocês não podem se vestir igual eles, vocês precisam ser diferentes, vocês precisam ser santos, mas não só de dentro para fora, de fora para dentro, porque precisa ficar notório para todo mundo que vocês são diferentes. Eles adoram vários deuses, vocês adoram um só. Se eles fazem isso com a barba, vocês não vão fazer. Então é uma série de regrinhas que Deus colocou para realmente mostrar fisicamente a diferença. Não que tinha algum princípio ali, em muitos casos não, tinha esse princípio da santidade que eu falei com vocês. Mas olha, eles estão no meio e ao redor tem um monte de nação. Eles vão ser influenciados, irmãos, vão ser muito influenciados. Então imagina hoje aqui, a gente como igreja, a gente vai para o trabalho, a gente está sendo influenciado, a gente vai para a escola, a gente está sendo influenciado, a todo tempo a gente está sendo influenciado a deixar a nossa fé. Então a gente tem que olhar para o povo de Israel, quando a gente olha, e não olhar com maus olhos, mas olhar como parecido conosco, no sentido de que eles receberam uma influência tão forte das nações vizinhas, que eles não conseguiram suportar, eles cederam, eles se entregaram. Mas a gente vai entender esse ponto aqui melhor agora. Olha só, Deus falou para eles assim, ó: vocês vão começar a conquistar essa terra e devagarzinho. Por quê? Se de repente vocês, todas as nações aqui, esse pessoal morre, as feras do campo vão tomar conta. Então vocês vão tomando conta devagarzinho. Conquista uma cidade, conquista outra. E aí levanta uma questão aqui: como assim Deus está ordenando que as pessoas sejam mortas? Porque Deus está dando ordem para o povo de Israel invadir aquela terra e destruir tudo, como aconteceu com Jericó. Por que Deus fez isso? É interessante que Deus fala um pouquinho antes, se eu não me engano, no livro de Êxodo, que a medida de iniquidade daquela turma não tinha chegado ainda. Como assim? Vamos abrir um parêntese aqui. A gente vê, irmãos, que Deus se relaciona, em relação à salvação, conosco, de maneira individual. Deus sempre está nos dando chance, misericórdia e tal. Com as nações, Deus se relaciona como se fosse uma balança entre atitudes boas e ruins. Como assim? Se a nação ela é uma nação boa, que não promove a maldade, que não tem crueldade, Deus permite aquela nação ali seguir. Se é uma nação que começa a fazer o que é ruim, a balança começa a pesar. E chega uma hora que Deus fala assim: não dá mais, eu tenho que trazer juízo. Então essa nação, o povo de Canaã, foi tão mal, mas tão mal, a ponto de Deus usar os judeus, que ainda não são chamados de judeus, né? Os hebreus, os israelitas. Esse povo é usado como instrumento de juízo. Deus vai usar, é como hoje, por exemplo, se um policial bate em alguém para imobilizar aquela pessoa, certo? Para poder prender, porque aquela pessoa ia matar todo mundo, a gente não fala que aquilo é errado. Por quê? Como a Bíblia ensina, a polícia é instrumento de Deus para punir o mal e promover o bem. Israel foi instrumento de Deus para punir o que era mal. Por isso que houve essa permissão para eles matarem, né? Hoje em dia a gente se discute muito essa questão da pena de morte, mas deixa para algum outro momento a gente discutir isso aí, tá certo? A gente não pode nem falar a favor ou contra, dá para a gente refletir de maneira legal sobre esse tópico. Mas vamos seguir. Então é por isso, é porque Israel vai ser um instrumento de trazer juízo para aquelas nações. E olha só, irmãos, eles então conquistam a terra, certo? Só que em vez deles conquistarem toda a terra, porque eles se estabeleceram, então ficou um lá, um cá, beleza, só que tinha espaço para cada tribo continuar conquistando. O que a maioria das tribos fizeram? Não, aqui tá bom, deixa eles aí, eles não vão fazer nada de mal para nós, eles já sabem que a gente é que manda no negócio. Eles não subjugaram os inimigos, não obedeceram a Deus. E o que aconteceu com eles? Eles começaram a ser influenciados. Isso, abre um parêntese aqui, irmãos, quando a gente não abre mão de algumas amizades, quando a gente não faz o que precisa ser feito, a gente acaba se tornando vulnerável e se deixando influenciar. É muito perigoso. Aconteceu com o povo de Israel, né?
Então eles estão ali, irmãos, e cada tribo está meio que vivendo a sua vida. Não tem uma unidade nacional, não é um país igual aqui. Por mais que a gente não goste do presidente, ele é o nosso presidente, a gente ora por ele e tal. Ou então, não, eu gosto do presidente, tudo bem. Mas você percebe que tudo é centralizado. Com o povo de Israel, estava cada um no seu canto. E é nesse momento que vai começar a época dos juízes. Por quê? O povo se estabeleceu na terra, começa a ser influenciado. Influenciado por quê? Eles chegam lá, e a gente não falou que a terra é uma terra muito fértil? Muito fértil. Porém, a turma tinha muita superstição. Por exemplo, hoje é dia de fazer a festa aqui para o Deus da terra. E a gente tem que fazer aqui essa festa e adorar e agradecer, porque é Ele que faz com que a terra brote e a gente consiga plantar e colher. Então eles associavam muito o que acontecia com os deuses. Aí imagina, o povo de Israel só tem um Deus que é invisível, e a turma tem um monte de Deus que dá para pegar, colocar em casa, guardar, né? Um caminhão de deuses, e esses deuses estão associados com o sucesso. Então eles ficaram muito tentados a ceder, né? Então essa influência era muito forte, né? Sem contar a questão da liberdade, a promiscuidade. O povo de Israel tinha que ter ali, tinha que ser santo. As outras turmas já não era tão, não precisava disso. A influência era muito grande, irmãos. E como não tinha um rei, não tinha ninguém para falar assim, pessoal, acabou a bagunça, vamos seguir a lei de Deus aqui. Cada um, a Bíblia diz em Juízes, que como não havia rei em Israel, cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que achava melhor. É mais ou menos o que parece com hoje, né? Quando a gente não tem uma liderança, a gente não está debaixo de alguém que nos orienta, a gente faz o que a gente bem entende. E aí a gente tem hoje em dia um monte de suposto homem e mulher de Deus aí que estão ganhando as nações para Deus, mas com a cabeça descoberta, né? Sem ninguém por cima, sem ninguém para prestar conta. Isso é muito perigoso, irmãos. Mas vamos seguir aqui. Então o povo de Israel está sujeito a todo tipo de influência, sendo que eles eram para ser santos. E devagarzinho eles perdem o coração. Que a gente vê que com Josué eles conquistam a terra, mas nesse processo de ganhar a terra eles estavam perdendo a alma, porque eles estavam se afastando de Deus devagarzinho. Quando eles conseguem entrar na terra, se estabelecer, eles já logo se corrompem. A gente tem um problema de educação também, porque a geração anterior deveria educar a geração seguinte. E aí é muito visível isso, irmãos. Uma geração adora a Deus, a outra já está longe do Senhor. A outra volta a adorar a Deus, a seguinte está distante do Senhor. E tem um problema de educação. A gente vê Davi, quem foi Davi, né? Diante de Deus, diante dos inimigos, mas dentro de casa não deu conta, né? Então esse é um ponto, é um pilar para nós também, que a gente aprende nessas conversas aqui. Mas seguindo aqui no nosso raciocínio, o que aconteceu lá no Egito acontece de novo aqui. Quando o povo começa a oprimir os israelitas, né? Quando as nações vizinhas começam a oprimir, eles pedem ajuda para Deus. Deus ouve e levanta um juiz. É nessa época que vão surgir os juízes. O povo chegou na terra, se estabeleceu, deu uma desviadinha assim, meio estranho, né? Deu uma tropeçada e começou a seguir as influências vizinhas. Aí, o que acontece? Lembra da aliança que Deus fez com eles no deserto? Se vocês me obedecerem, bênção. Se vocês desobedecerem, maldição, não vai ter jeito. Então Deus permite o mal. Deus permite o mal sobre eles. E aí, o que eles fazem? Deus nos ajuda. Aí Deus levanta os juízes. Aí a gente vai ver Jefté, Sansão, Baraque, né, a época da Débora, que é uma mulher muito usada por Deus. E o último, irmãos, é o Samuel. É o Samuel. Olha só, no tópico 16 aí, ó, não havia uma unidade nacional. Cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Tópico 17, Deus permite um rei, Saul. Então, Deus vai levantando esses juízes, que vai ajudando o povo, até que Deus levanta Samuel. E Samuel, irmãos, ele revoluciona o cenário. Ele consegue fazer com que todo mundo comece a adorar Deus de novo. As coisas começam a andar com Samuel. Só que os filhos de Samuel já não é tão benção quanto Samuel. Aí o povo começa a falar assim, ó, as outras nações têm rei, tudo bem organizadinho. E Samuel, seus filhos não é
igual você. Então a gente quer um rei. Então Deus é que coordenava tudo através de Samuel. E aí o povo fala assim, a gente não quer mais isso. A gente quer um rei igual às outras nações. Deus permite que isso aconteça, irmãos. Deus permite. Quem é o primeiro rei? Saul. Saul. Se vocês agora virarem a página aí de vocês vão ver aí o primeiro rei, que é Saul, né? Já em Saul a gente tem os profetas ali, porque Deus fala para Samuel tá lá na casa dele tranquilo, né? E aí as jumentas do pai de... jumenta? Os animalzinhos do pai de Saul, foge. E tudo isso é uma maneira, na verdade, de Deus trazer Saul para o reino, né? De Deus chamar Saul. E aí, no meio do caminho ali, Saul voltando, encontra os profetas, e junto com os profetas ele começa a profetizar também. Deus chama Saul e levanta Saul como rei, irmãos. Só que Saul se corrompe, né? Saul se deixa levar, ele não é obediente. E aí, mais uma vez, a aliança feita, Deus manifesta aqui. O povo obedece, pensa, desobedece, Deus permite o mal aparecer. E aí Deus levanta Davi. É nesse momento que Davi vai surgir. E aí Davi, o negócio é legal, irmãos. Porque o que Davi faz, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tópico 18, né? Ó, Saul falha e Deus levanta Davi. E Deus faz uma promessa para Davi. Mas antes disso, vamos dar uma analisadinha aí no que Davi faz aqui. Olha só, Davi, ele vence o gigante, né? E depois ele passa um tempo fugindo de Saul, ele passa um tempo lá com os filisteus, que são inimigos do povo de Israel. Os filisteus, eles tinham a tecnologia do ferro. Naquela época não tinha arma, espada do jeito que a gente tem hoje. Nessa época que a gente está falando aqui. As nações que tinham isso eram muito poderosas. O que Davi faz? Davi, na época que ele está lá, ele aprende as manhas. E quando ele se torna rei, o que ele faz? Ele traz essa tecnologia para o povo de Israel. Então o povo de Israel agora, além de estar com a presença de Deus, está mais bem armado. Agora eles estão mais bem equipados. O que mais que Davi faz? Lembra que a gente falou? São 12 tribos, eles se estabeleceram. Imagina no país nosso Brasil, né? A gente tem lá o norte, o nordeste, a gente tem o sul. E cada um, às vezes, o paulista que fala mal do nordestino. A gente tem essa confusão de estado, né, às vezes, mas é bem tranquilo aqui. E lá tinha também esses conflitos, irmãos, de tribos, e cada um estava na sua tribo ali. Lembra, não tinha uma unidade nacional, não tinha um rei, alguém que unificasse tudo. Então Davi, ele vai ser essa pessoa que unifica tudo. Por quê? A capital, Jerusalém, ele não vai colocar nem no norte, no reino do norte, em Samaria e tal, e nem no sul. Se ele coloca no sul, o pessoal do sul vai falar glória a Deus. Mas não era glória a Deus naquela época, né? E o pessoal do norte vai falar assim, não, ele é do sul, e o que ele tem conosco? Vai ter um problema. Então Davi é muito estratégico, ele coloca em Jerusalém, que fica praticamente no centro ali, é mais ou menos aqui, né, no nosso país, né? Como teve um pastor que falando desse assunto, nem Rio de Janeiro, nem Bahia, vamos criar Brasília, né? Brasília fica no meio ali. Então foi isso que Davi fez, né? E ele traz essa unidade para o povo, irmãos. Ele unifica tudo, né? E ele reestabelece a adoração a Deus. Então Davi é o cara, né? Davi, ele é aquele que vai fazer o seguinte: a promessa de Deus para Abraão começou a ser cumprida. Nós temos uma terra, nós somos um povo, mas nós ainda não somos uma bênção, nós não somos um povo exemplar. E Davi começa a fazer com que isso se torne prática. O povo volta a adorar a Deus, volta a ser exemplo, e Davi consegue realmente fazer algo grande para Deus ali. Irmãos, é interessante que Davi fala assim: poxa, eu estou aqui dormindo no bem bom, e a arca de Deus está no tabernáculo. O que é esse tabernáculo? Deus ordenou que fosse construído um lugar onde o povo ia adorar Ele. E era uma tenda que dava para montar e desmontar. Isso era no deserto, eles montavam a tenda, adoravam, depois Deus falava: agora vamos embora, vamos caminhar mais um pouco. Desmontava, montava em outro lugar e adorando a Deus. Quando eles se estabeleceram em Canaã, aí a arca fica paradinha lá em Siló durante um tempo e
tal. E Davi vê aquilo, nossa, mas não pode, eu durmo de boa aqui e a arca, a presença de Deus está nesse lugar. Eu quero construir uma casa para você, Deus. Eu quero construir uma casa para o Senhor. E aí é onde Deus responde para ele: olha, eu não habito em lugares assim, não dá. A terra é o apoio dos meus pés, não dá. Mas eu vou, Davi, já que você queria fazer uma casa para mim, em termos de casa, de templo, você não, porque esse é um homem guerreiro, você matou muita gente. A sua missão é outra. Essa missão vai ser do seu filho. Salomão vai erguer o templo. Mas eu vou fazer uma casa para você, Davi. E aí Deus faz uma aliança com Davi. Deus fala, olha lá, no tópico 18 aí, ó. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Deus fala para Davi, já que você foi fiel, você tem esse coração, eu vou fazer com que você se torne parte da promessa. Vamos voltar lá para o começo. Deus não foi pego de surpresa. Quando Adão e Eva pecam, Cristo já é prometido. Aí a gente tem toda a história do povo de Israel surgindo. E aqui em Davi, era como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, Davi, é de você que vai sair aquele rei, que vai ser o rei eterno, que é Jesus. É interessante, irmãos, que os salmos de Davi vai alcançar um nível de profecia gigantesco. Davi, ele fala como se ele conhecesse Jesus. Impressionante. Por exemplo, Salmo 22, escrito por Davi, começa assim o Salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas de mim? Por que não me escuta? Os outros clamaram e você os ouviu, mas você não me escuta. Como que Davi ia ter essa percepção? Ele estava praticamente profetizando que Jesus ia falar na cruz. E Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? É interessante isso, irmãos. A gente vai ver, por exemplo, tem inúmeros outros, mas vamos ficar só com esse para não prolongar muito, que Davi faz isso, né? Rapidinho. Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quer dizer, portais celestiais se abram, porque vai entrar o Rei da Glória. Ali ele estava praticamente, né, os estudiosos falam que estava falando ali a respeito da ressurreição de Jesus. Então Davi, Deus levanta ele, faz uma aliança com ele, dizendo assim: é do seu trono, Davi, é da sua linhagem que a missão, que a esperança vai aparecer. Aqui a gente já conseguiu pintar o cenário a respeito de onde a gente precisa chegar. A gente tem duas principais alianças: a de Moisés, baseada na bênção e na maldição, e a de Davi. Mas olha só, irmãos, a de Davi não é baseada no que Davi fazia. Se Davi desse carada ali, Deus falou: ó, Davi, de você eu vou fazer isso. Deus não colocou condição para Davi. Deus falou: eu vou fazer e ponto, acabou. Vamos continuar a conversa. Davi então morre, passa o trono para o seu filho Salomão, e Salomão agora está com um reino gigante, irmãos. E Salomão, ele é um cara muito sábio. Só que olha só, irmãos, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Salomão sabia disso, foi ele que escreveu, mas ele usou a sabedoria que Deus deu para ele para tudo, menos para temer a Deus. É impressionante, irmãos. Deus fala assim: quando você for rei, não junta muitos cavalos, toma cuidado com essa questão de ter poderio militar, de ter poder, toma cuidado com isso, confia em mim. Essa era a palavra de Deus: confia, confia. E o que Salomão fez? A quantidade de cavalos que Salomão tinha, impressionante, uma quantidade muito grande. A riqueza dele era muito grande, e Deus fala: não confia nas riquezas. Além disso, Deus fala: toma cuidado com as mulheres, né? O cara tinha 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. Por que ele fazia isso? O cara, ele era esperto. Ele pegava as nações vizinhas, ele fez aliança com todo mundo. E aí, para ter uma relação, uma aliança mais intensa, ele se casava com um filho, uma princesa de algum desses reinados aí, para estabelecer uma aliança maior. Então ele era. Por que o reinado de Salomão foi tão grande? Porque ele foi astuto, né? Então ele foi se casando com todo mundo, né? Para poder ter poder político e assim por diante. Ele comprava, irmãos, cavalo de um lugar, carro de cavalo de outro, juntava e revendia. Então assim, Salomão era um cara capitalista mesmo, entendeu? Um cara sagaz.
ele tinha o harém, né? Harém é como se fosse um prostíbulo cheio de mulher. Não é bem isso, né, irmão? Mas 1000 mulheres, não tinha como. Enfim, não dava. Mas ele tinha. Era a questão do ter, do poder. E ele constrói o templo e a casa dele. Só que a casa dele é bem maior do que o templo. Olha só, bem maior que o templo. E como que ele consegue construir tudo isso, irmão? Essa coisa grande, que o templo era maravilhoso, a casa dele era maravilhosa, né? Cheia, revestida de ouro, madeira da melhor qualidade. Da onde saiu essa turma? Então ele oprimia muito o povo, entendeu? Se você olhar um pouquinho, às vezes você fala assim, nossa, Alisson, eu estou cansado, estou trabalhando tanto, ganhando pouco. Salomão é um pouquinho pior. Ele pagava muito pouco para a turma, era quase um trabalho escravo, irmãos, quase isso. Por que a gente sabe disso? Porque depois que Salomão morre, na verdade Deus fala assim, ó, Salomão, você deu carada, cara. A partir de você, o reino não vai mais estar unificado. Lembra que a gente falou que o povo já estava meio dividido, cada um do seu canto, vem Davi, unifica tudo. Quando Salomão assume, está tudo unificado ainda. Glória a Deus. Quando Salomão morre, o reino é rachado. A gente tem 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Mas por que isso acontece, irmãos? Roboão, que é o filho de Davi, ele começa a reinar, cuidar ali. E vem uma turma e fala assim, ô Salomão, Roboão, seu pai pegava pesado, né? Dá uma aliviada nos impostos aí. E aí Roboão foi conversar com os sábios, né? Tirar conselho. Aí a turma, os sábios falaram assim, ó, se vocês ouvirem o povo, se você dá o que o povo precisa, o povo vai se amarrar em você. Você vai ter depois o que você quiser. Os sábios falaram isso para ele. Aí ele falou, agora eu vou ouvir os meus amigos que cresceu comigo na infância. Aí a molecada falou assim, que isso aí é bobagem. Se o seu pai for ruim, você tem que ser pior. Você é mais fraco que seu pai? Foi mais ou menos essa conversa. Aí Roboão voltou lá para tudo e falou assim, vocês estão pedindo para mim abaixar o imposto? Se o meu pai castigou vocês com um chicote, eu vou castigar vocês com, como fala? Com o ferrão de escorpião. Se meu pai foi ruim, eu vou ser 1000 vezes mais ruim. Né? Você é o dobro, você é pior. E o que acontece, irmãos? Tem um homem chamado Jeroboão. Vocês vão olhar aí que Jeroboão é o primeiro rei do reino do norte. O que acontece agora é que a gente vai ter agora uma turma que vai ficar com a dinastia de Davi. Então pensa assim, a gente teve Davi, Salomão, Roboão, né? E os descendentes de Davi vão formar o que está na coluna aí, irmãos. Deixa eu colocar aqui para ver também. O que está na coluna de esquerda aí, ó, reis de Judá. Então esse aí é a descendência de Davi. É a que ficou com Roboão ali, que estava cobrando imposto alto. E a turma que se rebelou e formou outro reino, é a turma do norte. São os reis de Israel aí, ó. Então a partir desse momento, irmãos, agora a gente não vai ter mais uma unidade, né? A gente não vai ter mais uma unidade nacional. A gente vai ter, na verdade, um povo dividido. Vocês já ouviram falar aqui no nosso país que o povo do sul queria se separar do país? Tem alguns lugarzinhos do sul lá que eles queriam, ó, mandar o pé. Por quê? Tem várias questões, né? São Paulo, nosso estado, ele é um dos que mais gera receita, dinheiro. E esse dinheiro sobe para Brasília e é distribuído para todo mundo. Beleza, mas no sul eles também geram muito dinheiro. Esse dinheiro sobe para Brasília. Então eles acham que se eles fossem separados ali, uma governança independente, eles teriam melhores condições, enfim, por que não? Mas nunca aconteceu e eu acredito que talvez não aconteça isso no nosso país. Mas com o povo de Israel aconteceu. O povo rachou. Ficou 10 tribos para um lado, capital se tornou Samaria, não é mais Jerusalém, capital agora desse reino é Samaria. O povo vai se chamar de Reino de Israel, Reino do Norte, e a turma que ficou com Davi, a época de os filhos de Davi, né, os reis que vieram, lembra que Deus falou, não vai faltar rei? Então a descendência de Davi vai sempre tendo um lugarzinho ali para reinar, né? Já no Reino do Norte não tem isso, é um rei matando o outro para tomar lugar, e é uma bagunça, irmãos, é uma bagunça. Lembra que esse povo era o povo que deveria representar o Senhor. Agora eles estavam fazendo pior que as outras nações. É por isso que a gente vai começar a entender o cenário, né, da onde surgem os profetas. Mas vamos lá, irmãos.
a gente estava aí no tópico, vamos para o tópico 20 agora, ó. A partir daí, irmãos, então nós temos o reino do norte, chamado Israel, capital em Samaria, e o reino do sul, chamado Judá, com a sua capital em Jerusalém. No reino do norte, irmãos, todos os reis foram maus, e Deus castigou eles, permitindo que eles fossem levados cativos pela Síria, certo? Vamos terminar de ler aí, ó. A Síria tinha um costume muito ruim de fazer com que os povos fossem misturados para perder a identidade nacional. Eles fazem isso com as 10 tribos, é daí que surgiu os samaritanos. Eu vou voltar aqui para a gente entender melhor. Tópico 22, olha só. E no reino do sul, alguns reis foram bons, porém eles também se desviaram algum tempo depois. E aí eles também foram levados cativos. Vamos lá, vamos terminar de ler aqui para a gente encerrar essa parte aqui e a gente começar a entrar onde a gente precisa. 23. Depois de 70 anos da turma na Babilônia, Deus permite que o povo comece a voltar. E aí eles começam a voltar para Jerusalém e tal. Deus levanta Zorobabel, que é o líder político, digamos assim, ele retorna. Depois volta Esdras, depois volta Neemias para reedificar os muros. Mas a gente vai chegar nisso já. Ainda assim, irmãos, né, depois do povo retornar, ainda assim houve sérios problemas. O povo conseguiu retornar para a terra depois de tudo isso, mas ainda assim houve sérios problemas. Vamos voltar aqui nessa parte de rei bom e rei mau aí, certo? Deus me dê graça aqui. Aqui vai ser Jerusalém, o J, certo? E aqui vai ser o norte. Ficou mais ou menos assim a conversa. Aqui ficou Jerusalém, aqui 2 tribos e aqui 10. Por que o reino do norte não teve nenhum rei bom, irmãos? Não teve nenhum reizinho bom, o reino do norte. Qual foi o problema? O templo, onde todo mundo adorava a Deus, estava aqui mais ou menos. Estava em Jerusalém. No reino agora do sul. O cara do reino do norte, que é Jeroboão, ele vai falar o seguinte: se o povo começar a ir lá para adorar a Deus, pode ser que Deus faça com que tudo volte a ser um só e eu perco meu trono aqui. Não, eu sou rei das 10 tribos, eu não posso perder o meu reinado. Então, quando o desejo de poder ficou em primeiro lugar, aí ele perdeu a visão. Sabe o que ele fez? Aqui no reino do norte, ele estabeleceu os sacerdotes, colocou um monte de ídolo e falou o seguinte: esses são os seus deuses. Vocês não precisam subir em Jerusalém para adorar. Aqui mesmo vocês adoram ao Deus de vocês aqui. E esse é o pecado de Jeroboão. Então todos os reis depois de Jeroboão vão cometer esse mesmo pecado. Por quê, irmãos? Tem a ver com a questão de poder. Tem a ver com a questão de não deixar o povo subir, porque pode ser que a gente perca a influência. Então, hoje em dia é muito assim, né? Você não pode... Não é interessante que você ouça outra opinião política, porque pode ser que você vai para aquele lado. Então eu vou criar uma rede de conexões que impeça você de ir para lá. Só que qual foi o recurso que o pessoal do norte fez para poder prender o povo? A idolatria. E era tudo aquilo que Deus tinha falado para não acontecer, que era o que o povo mais fazia. Então, só reforçando a linha de raciocínio aqui, e a gente já vai parar já para beber uma água e tomar um café. Deus cria tudo, Adão e Eva, crescimento, o povo se corrompe, Noé, a arca de Noé, dilúvio, tudo se destrói, a família de Noé se multiplica, o povo cresce de novo, se corrompe. Deus, ainda querendo trazer esperança, escolhe uma família, Abraão, tem Isaac, que tem Jacó e Esaú. Jacó vai ser o pai das 12 tribos, que por causa de José, que foi vendido como escravo, foi parar no Egito, se tornou governador, ele traz a família para o Egito, a família prospera lá dentro, começa a crescer, se tornam escravos por conta de ser um número muito grande, joia. Deus levanta Moisés, tira o povo de lá, faz uma aliança com eles, passa o rio Jordão, Moisés morre, Josué assume, conquista a terra de Canaã, o povo se estabelece, olha para o lado, se deixa corromper, Deus levanta os juízes,
o povo fica cansado e pede um rei. Deus levanta Saul, Saul se corrompe, Deus levanta Davi, Davi estabelece casa para o Senhor, né? Depois com Salomão na verdade, mas Davi constrói o que precisava ser construído. Salomão continua aquela glória, mas tropeça. O tropeço de Salomão levou o reino a se dividir. Quando o reino se dividiu, começou a disputa por poder. Já não era mais o povo de Deus, agora era uma nação qualquer querendo continuar no poder, né? Um rei querendo continuar no poder. O rei Jeroboão, que é o primeiro rei do norte, para poder se manter no poder, o que ele faz? Começa a levar o povo à idolatria, né? Então, aí a gente chega no momento onde Deus fala o seguinte: não dá para aceitar essa bagunça, não dá. Eu vou permitir com que vocês sejam levados cativos. A Síria, que é um império, começa a crescer, começa a tomar tudo, vai e toma Samaria, acaba com tudo, destrói o reino do norte. Então o reino do norte, irmãos, é levado cativo, acabou o reino do norte. E o que fica? Fica um pingado de gente aqui. Aí entra a política da Síria. O que eles faziam? Pegavam outros povos de outras nações e colocavam aqui dentro. Por quê? Porque aí outras nações vão misturar com os israelitas e vai virar uma bagunça. Eles vão perder aquela identidade que eles tinham de povo de Deus. É daí que surgem os samaritanos. Por isso que o povo aqui ficou preservado. Por quê? O rei Zedequias, ou Ezequias, se não me engano, Zedequias, deixa eu conferir aqui para os irmãos. Ezequias, irmãos, o rei Ezequias. A hora que o povo vai tomar lá o reino do norte, ele ora a Deus, busca o Senhor. A turma costumava invadir e tal, ele fortifica, ele constrói uns muros mais fortes, e Deus não permite com que eles também sejam vencidos. Imagina ter um império gigantesco aqui, ó, né? Ele vai tomar tudo aqui, ó. Mas por que não toma esse grupinho aqui, que é tão pequenininho, irmãos? A gente vai ver no mapa semana que vem. Por quê? Porque Deus estava com eles. Então aqui a gente tem duas tribos apenas duas tribos, e as 10 aqui que são levadas cativas. E o povo fica aqui, se mistura e se torna os samaritanos. Essa turma aqui, lembra? A gente viu aí que tem alguns reis bons e outros reis maus. Eles também fazem o que é mal diante de Deus. Mal, irmãos, a ponto de pegar o próprio filho e jogar no fogo para deuses estranhos. Mal a ponto, não era só o rei que era mal. A turma tinha dinheiro, porque teve período de prosperidade. O que eles faziam? Começavam a oprimir os pobres, começava a se aproveitar das pessoas. Maldade mesmo, maldade, corrupção. Por exemplo, o Rio de Janeiro, a maldade que é, alguns lugares da nossa cidade, enfim, maldade gigantesca. Aí Deus fala, também não vai dar. A gente combinou, bênção se obediência, maldição se desobediência. Então Deus também permite essa turma ser levada cativa. Eles vão para Babilônia agora. Porque Babilônia não é mais a Síria agora. Não é mais a letra é única, né, irmãos? Agora é a Babilônia. A Babilônia cresceu, tomou conta de tudo. E agora é a Babilônia que vai tomar conta de tudo e vai levar. É onde surge a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o quarto homem na fornalha e tal. É esse o contexto. E quando dá 70 anos que os judeus estão lá, eles são levados em 3 levas também. Levam uma turminha da corte, depois levam mais um pouco, depois levam o restante. O pessoal está lá 70 anos, Deus permite que o povo comece a voltar. Você lembra? Aqui, ó, é o povo de Judá. É o povo de Judá. Quando o povo volta, é 2 tribos, o povo de Judá que volta. Daí é que sai o nome judeus. Então por que eles são chamados judeus hoje em dia? Porque as 10 tribos ficaram perdidas, e os judeus que foram eles que voltaram e reconstruíram o templo e tal, e voltaram a edificar a cidade. Então hoje em dia, atualmente, você tem, quem é aqui, Érica? Benjamim, e nós temos os levitas também. Por quê? A hora que começou a perseguição aqui, lembra que levita estava para todo lado? Cada cidade tinha um pouco. Agora os levitas também começam a fugir tudo para lá. Ou eles se corrompem, ou eles fogem para Jerusalém. Então hoje em dia nós temos a tribo de Levi viva até hoje. Mas está aí a
sei lá, filho de Dan, que está ali para cima ali, cadê? Está perdida por aí, não se sabe tão ao certo. Beleza, irmãos, vocês viram que, em linhas gerais, nós temos aí toda essa história, até que o povo se torne uma nação, e o povo se corrompe. Esse é o ponto que a gente parou aqui, tá certo? Vamos fazer um stop aí agora. Beleza? Tem um café aqui. Vai parar aqui? Aperta uma pausa aí. Não, isso. Tá jóia. Irmãos, vamos lá então. Qual que é o momento que a gente parou aqui? Os reis agora se consolidaram e tal. Deus permitiu com que o reino do norte fosse levado cativo. Aí eles se perdem, né? Eles se perdem, as 10 tribos. Aí depois de um tempo, as 2 tribos que ficou, que é o reino de Judá, são levados cativos, eles voltam. Daí que sai o nome judeus, né? Porque a turma de Judá, eles voltam. Então só é chamado de judeu a partir desse momento. E antes era chamado de quê? De israelita, por causa de Jacó, que lutou com o anjo e recebeu o nome de Israel, né? Que é o pai das 12 tribos, tá certo? E antes disso, como que o povo era chamado? De hebreu, né? Os hebreus. Então primeiro foi hebreu, depois israelita, depois judeu, né? Até hoje é judeu. Tem algum outro nome aí? Não, né? Esses são esses. Israelense é para quem tem cidadania israelita. Hoje em dia, mora em né? Israel. Então, se eu sair do Brasil para Israel, eu tenho cidadania israelense. Legal, né? Porque quem é israelense às vezes não tem sangue judeu. Pode ser, eu posso ser israelense, morar lá no país, né? Mas não ser da descendência da turma aí, né? Ou tem alguém no nosso meio que é judeu e sabe. Acontece, irmãos, um negócio chamado diáspora. O que é? É quando a turma começa a se espalhar, os judeus começam a se espalhar. E eles se espalham para o mundo inteiro. Então a gente tem a história de Silvio Santos, que é judeu. A gente tem, quem estudou um pouquinho de política aí, Karl Marx, se não me engano, é judeu. Nossa, uma turma aí que é judeu, então, quem sabe, né? Tem alguns nomes. Você lembra, Érica, sobrenome que tem? Sobrenome. Oliveira. Pereira também, Oliveira. É igual baiano, né? Tem Quem Santos, sabe? tem Aí tem Jesus. uma rima de nome que pode ser judeu. Quem sabe, né, irmãos? Quem sabe? Vamos lá. Então, olha só, depois que a turma volta para Israel, e templo, eles estão ali sob o domínio dos persas agora. Então a gente falou que tinha os assírios, que tomou lá as 10 tribos, aí levantou os babilônios, né, os babilônicos, tomou tudo agora, né? Aí levanta os assírios, que é onde o povo vai permitir os judeus voltarem. Durante muito tempo teve dúvida, será que os judeus, isso aí é verdade mesmo? Até que descobriu um documento que falava sobre a política desse imperador, do Ciro. Que política que ele tinha? Ele tinha uma ideia de que os povos que ele dominava, ele ajudava esses povos a adorar os próprios deuses, ele permitia uma certa liberdade, comprovando assim que aquilo que ele fez com o povo de Judá, permitiu o povo voltar para a terra, reconstruir, realmente era verdade, né? Que ele tinha uma política interna de fazer isso, e os judeus estão falando que foi feito isso, então está batendo aí as informações. E o povo volta, fica lá bonitinho, volta a adorar a Deus, mas mais ou menos, né, irmão? O povo nunca é o mesmo. Dessa época aí vai começar a surgir os fariseus, porque os fariseus vão zelar pela lei. Pessoal, já que nós voltamos, nós apanhamos tanto nessa vida, vamos seguir a palavra agora. Os fariseus, só que eles foram tão além nessa conversa, irmãos, que eles acabaram se perdendo, porque eles falaram assim, é perigoso, não é? Se você, por exemplo, se a moça, vamos usar outro exemplo, vai no sábado. Se você no sábado trabalhar, não pode. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma série de regrinhas aqui, que ainda que a gente tentar, a gente não vai conseguir pecar contra Deus. Aí eles criam um monte de regras, se você andar tantos quilômetros já está errado, se você acender fogo está errado. Então aí Jesus fala, pelas leis que vocês criaram, vocês anulam o mandamento de Deus. Quer dizer, era só para descansar no sábado, não era para ficar fazendo essa bagunça que vocês estão fazendo. E os fariseus deram essa carada então. Mas no começo era bom, irmãos, era bom o negócio. Então nessa época vai surgir os judeus e tal.
até chegar mais ou menos à época de Jesus, que a gente conhece um pouquinho melhor. Aí os apóstolos e tal, aí a gente tem a história. Então esse é o plano de fundo, né, que a gente tem. Agora, o que é importante para nós entendermos aqui? As alianças, a gente falou de algumas principais aí. A gente tem uma aliança principal com o povo. Vamos colocar aqui a aliança mosaica. E qual que é? Que foi feita com Moisés, né? Com o povo lá no Monte Sinai. E qual que é a outra aliança principal aí que a gente tem? Quem consegue falar aí? Davi? Com Davi, perfeito. Então a gente vai falar de aliança davídica. Essas duas aqui são as principais. E aí, irmãos, nós vamos ter alianças que são bilaterais. Bilaterais e unilaterais. Bilateral é quando é um acordo de duas partes, né? Por exemplo, faz um acordo bilateral aqui entre eu e o Arthur. Ele me dá comida e eu como, entendeu? E eu não dou nada para ele em troca. Mas envolve duas partes, bilateral. Ou então eu pago a comida para ele. Unilateral vem de um lado só, né? Então é quando eu falo assim, Arthur, independente do que você fizer, eu vou te ajudar. Quer dizer, não depende dele, só depende de mim. Unilateral. A gente vai ver, irmãos, que a aliança mosaica é bilateral. E a davídica é unilateral. Para a gente ver se a gente entendeu isso aqui, é de Abraão, irmãos. Abraão. É bilateral ou unilateral? A promessa que Deus fez para Abraão: vou te dar uma terra, vou te dar uma bênção, vou te dar uma descendência. E aí? Dá para dar uma descrição, irmãos? Por quê? Porque, pelo que nos parece, Deus estava prometendo de maneira irreversível para Abraão. Porém, tem um versículo em Gênesis que diz: eu escolhi Abraão para que ele ordene a sua casa depois de si, para que faça vir as bênçãos do Senhor. Então, se Abraão não educasse Isaac e Jacó, a gente não ia ter o povo de Israel. Então, a de Abraão, por conta de Abraão, aí quando Abraão, por exemplo, vai lá e oferece Isaac, aí Deus fala: não precisa, agora eu vi que você realmente é fiel à promessa, né? Então é um acordo, uma aliança bilateral. Mas por que isso é importante, irmãos? Porque aqui a gente tem as consequências, né? Consequências, né? Se o pessoal obedece, né? Vamos colocar aqui: obediência e desobediência. Se o povo obedece, é bênção. Se o povo desobedece, é maldição. Já com Davi não tem essa conversa. Davi nunca vai faltar uma lâmpada acesa na sua dinastia, na sua descendência. Porque como que eram os reis, irmãos? Davi é rei, Davi morreu, quem que assume? O filho dele. E o outro filho, e assim por diante. Deu certo isso no reino do sul de Davi? Deu. Por quê? Porque Deus prometeu. Teve um momento lá que o menino era pequenininho, começou a reinar criancinha, né? Mas Deus estava com a promessa em pé. Deus não falha, irmãos. Mas por que a aliança de Davi é unilateral, irmãos? Porque tem a ver com aquela promessa que Deus fez lá no começo. Vamos abrir rapidinho, quem está com a Bíblia? Gênesis 3,15. Por teologia, não abriu a Bíblia ainda, misericórdia. Gênesis 3,15, irmãos, olha só o que vai falar aí, que legal. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois que Adão e Eva pecam, né, Deus fala para Adão: Adão, teu carada, meu caro, agora vai ter que trabalhar para poder comer. O suor do teu rosto comerás o teu pão. E mulher, você deu carada, agora vai sofrer para ter o filho, não vai ter jeito. E você vai ser inimiga sempre da serpente. Aqui, serpente, você vai rastejar. Tem uma discussão se ela voava, se ela tinha perna ou não. Deixa para um outro dia, a gente pode entrar nessa especulação aí. Às vezes é legal abrir uns parênteses assim, é divertido. Mas enfim, alguns falam ali que era simbólico, né, irmãos? Satanás até hoje tem que se submeter ao poder da igreja, ele tem que abaixar a cabeça, ele tem que comer o pó, porque é assim que tem que ser, né? Mas a descendência da mulher ali era quem? Era Jesus.
Então ali já, olha, em Gênesis 3,15, já está prometido que Jesus vai vir. Tem uma discussão teológica aqui, mas não vamos entrar nisso. Todos os teólogos concordam que aqui já é praticamente uma promessa, né, de Jesus. E está claro, né? A descendência da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas essa por sua vez esmagaria a cabeça. O apóstolo Paulo vai falar que Satanás, né, agora tem a sua cabeça debaixo dos pés da igreja, né, debaixo do pé do corpo de Cristo, que somos nós. Olha que interessante. Mas vamos lá. Por conta que Deus fez essa promessa, a gente tem todo esse processo caindo aqui na aliança de Deus com Davi, né? É de Davi que vai surgir. Por isso tem aquele monte de genealogia. Por que tem um monte de genealogia na Bíblia? É para mostrar que a promessa que Deus fez para Davi, que Deus fez para Abraão, Deus cumpre, está em pé. De Davi veio tal, veio Salomão, aí veio Roboão, aí foi vindo. Um dia eu vou decorar essa genealogia aí. Vamos ver se eu dou conta. Não sei não. E apenas eu já tive vontade já de decorar a genealogia de Jesus, mas é muito difícil, é muito nome. Tem uns nomes, cada nome, Aminadab, não sei o que tem. Depois um dia nós vamos ler aí, muito engraçado até, uns nomes estranhos lá. Quem está procurando aí alguns nomes para pôr em filho, pode dar uma sugestão aí. Mas vamos fechar esse ponto, irmãos. Deus, tudo depende aqui da gente entender essas duas alianças para entender os profetas. Porque se o povo obedece, Deus traz bênçãos. Se o povo desobedece, traz maldição. Acontece que quando Deus fez aliança com o povo, a aliança mosaica, Deus falou assim, ó, vai ter os levitas, que vai cuidar do templo, que tal. Deus prevê o sacerdote, sumo sacerdote e o levita. Aonde que está o profeta? Deus não criou o profeta. Então na estrutura que Deus criou, a estrutura padrão, a primeira estrutura, Deus não criou o profeta. O profeta não existia. Por quê? O sumo sacerdote vai ser o intercessor máximo entre Deus e o povo. Os sacerdotes vão oferecer o sacrifício, vão fazer ali o que precisa ser feito. Os levitas vão organizar, vão arrumar bagunça e vão cuidar. E assim vai acontecer. A lei vai ser ensinada através dos levitas e sacerdotes. E o povo vai obedecer a Deus. E os pais vão educar os filhos na lei do Senhor. E a nação vai ser o que precisa ser. Acontece que o povo se corrompe, os levitas se corrompem, o sumo sacerdote se corrompe e o sacerdote também. Tem a história na época dos juízes, de Eli, e diz que os filhos de Eli que serviam no templo, na hora que o povo estava lá oferecendo o sacrifício, tinha que ser queimado o sacrifício. E eles podiam comer depois, um pedaço era deles. Eles não esperavam nem isso acontecer. Diz que ele pegava um garfo e metia a mão e a turma falava assim, não, deixa oferecer a Deus primeiro. Eles falavam assim, dá, senão eu vou tomar força. Está escrito desse jeito na Bíblia. A turma era muito má, muito má. Diz que eles se deitavam com mulheres dentro, ali ao redor do templo. Os sacerdotes faziam isso. Imagina o povo. Então, como que Deus vai lidar com essa situação? Se aqueles que deveriam fazer o certo estão fazendo errado e promovendo a injustiça? Deus vai levantar algumas pessoas chamadas os profetas. É nesse momento que vai surgir os profetas. Então, irmãos, vocês vão ver aí, ó, na imagem que vocês têm em mãos aí, coloca aí na página os reis de Judá e Israel aí. Vocês estão vendo essa série de reis aí? Nós vamos ter 4 períodos principais, irmãos. É só você dar uma olhada aí, tranquilo. Nós vamos ter 4 períodos principais aí. Deixa eu escrever aqui, só para ter uma linha de raciocínio aqui. Nós vamos ter 4 períodos de profecia, digamos assim, né? Ó, profecia em Israel. Vamos colocar assim. A gente tem o período pré-monárquico, que é antes dos reis, né? Aí já tinha profeta. A gente tem o período da monarquia, vamos colocar assim, monarquia. A gente tem o período do reino dividido, isso mesmo. E período clássico. Qual que é o período clássico?
é o período onde são os escritores bíblicos, né? Escritores bíblicos, vamos colocar assim. Nós temos esses 4 períodos aqui. 1, 2, 3, 4. É pré? Pré. Isso mesmo. Pré-monárquico. Aí. Eu vou melhorar isso. Eu falo isso para os alunos também, nunca melhora. Profetiza na minha vida aí. Vamos lá. Quem que eram os profetas, irmãos? A gente vai ver lá em Juízes, ele fala assim, vamos procurar o vidente. Quem que é o vidente? O vidente é o profeta. Por quê? Porque Deus tinha o costume de se revelar em visões, muitas visões. Então ele era chamado de vidente. Então o profeta ele era esse cara, né? A palavra profeta tem uma origem também, como é aqui? Deixa eu pegar aqui a minha colinha aqui. Nabi, tinha a ver com borbulhar, fervulhar, mais ou menos assim a ideia da palavra profeta. E essa ideia dos videntes também. Então quem que eram os profetas? Eram essas pessoas que borbulhavam por Deus, pelas coisas de Deus. Olha só, vamos dar uma olhada aqui rapidinho nesse raciocínio. Ó. O período pré-monárquico, irmãos, é onde não tinha rei ainda, tá certo? Monarquia é onde já tem rei, os monarcas, os reis. No reino dividido é quando aí virou o caos, né? Temos o reino dividido. E o período clássico é onde Jeremias, Isaías, essa turma começa a viver mais. Olha só, vamos dar uma olhada para os profetas em cada um desses períodos aqui, tá certo? Vamos lá. Quando a gente olha para os profetas pré-monárquicos, a gente vai ver lá em Samuel, 1 Samuel 10. Você pode colocar aí no seu rascunho aqui, ó. 1 Samuel 10, certo? Depois tu dá uma olhada lá com calma. Mas é um momento onde, por exemplo, diz assim, né? Saul chega lá e tinha uma turma de profeta profetizando, e Saul começa a profetizar com a turma também. Por quê? Quem que eram esses profetas? Eles não são do período da monarquia, então eles não são amigos do rei, eles não estão falando contra reis, eles estão falando contra o povo e tal, eles estão ali sendo fiéis a Deus, e eles eram uma turma, irmãos, bem na linha pentecostal, assim, tá certo? Tinha essa ideia da êxtase, de às vezes acabar perdendo o sentido, né? O próprio Saul fica lá até meio que sem sentido, profetizando também. Então tinha essa questão da espontaneidade, de ser espontâneo, né? Deus levantava ali, a pessoa era fiel a Deus e denunciava o pecado e assim por diante. Eles eram muito intensos assim. Imagina alguém que borbulha por Deus realmente. Esse era o profeta nessa época. É primeiro o que ali? 1 Samuel, SM. A gente vai colocando assim, irmãos. Na pior das hipóteses, tu joga no Google assim, alguma coisinha assim. Mas aí a gente está aqui também, você pergunta para nós. Tá? Vamos. A hora que eu acabar aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre estudo. Vou tentar dar uma dica para vocês. Já estou acabando aqui. Pode falar, não? Não tua mão? Não, perdão. Vamos lá. Agora na monarquia, irmãos, a gente tem, por exemplo, Natan. Natan chega e fala: Davi, você está errado. Como pode um profeta chegar na cara do rei e fazer isso? É porque quando a gente fala aqui do reino unido, né, ó, na monarquia, vamos chamar isso aqui também, eu sei que vai bagunçar um pouco você tá vendo aí, mas reino unido, não é dos Estados Unidos não, porque o reino estava unido, né? Saul, depois Davi e ainda Salomão. Nessa época tinha o pessoal, por quê? Eles não estavam obedecendo a Deus? Estavam obedecendo a Deus. Então os profetas estavam alinhados com eles estavam falando na mesma língua. Então os profetas entraram e saíam lá na casa de Davi e tal. Tinha o Gade, que era o vidente de Davi, que era o profeta. Essa ideia de vidente, irmãos, tem a ver com os dons de revelação. Os profetas se moviam muito nos dons de revelação. Discernimento de espírito, a palavra de sabedoria, que é você enxergar o problema e projetar para o futuro um caminho a ser perseguido. Por exemplo, Arthur, Deus me revelou, Ele tem algo na sua vida, você vai fazer isso, isso e isso. Isso é uma palavra de sabedoria. Eu estou dando norte para ele, tem a ver com o futuro a palavra de sabedoria. Em muitos casos aconteceu isso com os profetas, inúmeros. Revelação,
tem uma parte lá que o rei ia atacar, o povo fugia. O rei inimigo ia atacar, o povo fugia. Porque um dos profetas revelava para o povo poder fugir. Eliseu. Aí a turma falando assim, o rei que estava tentando pegar o povo de Israel e não conseguia, porque o povo de Israel sempre fugia. Alguém é X9 aqui, né? Alguém está dedurando. Aí alguém fala assim para o rei, não, é porque lá tem o profeta Eliseu, e ele faz com que a turma saiba até o que você pensa quando você está dormindo, quando você está com a cabeça na cama. Então assim, Deus revelava para Eliseu que o inimigo ia atacar, Eliseu revelava para o povo fugir. Então Deus revelava muito, por isso vidente, né? Por exemplo, lembra que a gente falou aqui, o pessoal pré-monárquico, uma turma mais entusiasta, uma turma mais no zelo, assim, não é tão formal e tal, uma turma meio do zelo, assim, início da conversão, vai, eram os profetas ali do comecinho, e era tão essa ideia, irmãos, que vamos lá no profeta para ver se eles vão ajudar a gente a achar a jumenta do pai de Saul. Então eles foram lá procurar Samuel para Samuel ajudar a achar a jumenta, né? Para coisa pequena eles confiavam em Deus, né? Porque eles tinham esse fogo e tal. Aí a gente viu aqui no Reino Unido, os profetas eram amigos do rei, mas ali falava do pecado do rei e tal, mas tinha essa questão, né? Conselheiros do rei, a palavra-chave é essa, eram conselheiros do rei, conselheiros do rei, é isso, conselheiros do rei. Agora, quando a gente entra aqui, irmãos, no reino dividido, a gente tem idolatria, a gente tem pecado, a gente tem o Acabe. Quem que é Acabe? Acabe casa com Jezabel, que era princesa dos Sidônios, princesa da idolatria, mãe do candomblé, vai dar um exemplo atual, mãe de santo, ela era tudo. E ela influenciou Acabe, que era rei do povo de Israel, a fazer com que o povo pecasse também. Quer dizer, eu tenho uma religião, eu quero que todo mundo adore a mesma religião que eu. E ela faz isso e faz isso com gosto. O que acontece com os profetas nessa época? Vão condenar isso, vão condenar a idolatria, vão se levantar contra isso. Os profetas vão ser perseguidos nessa época, irmãos. É a época, vamos colocar aqui, ó, nesse período, Eliseu e Elias. É os dois aqui. Nessa época vai ter milagre extraordinário. Deus vai fazer com que os profetas façam com que o céu pare de chover, volte a chover, né? Fogo caia do céu. Por quê? A nação de Israel, o sacerdote, o povo, todo mundo está corrompido. Deus levanta um profeta para falar: a esperança ainda existe, ainda que todo mundo não acredite. O profeta vai ser o arauto que vai falar: ainda existe esperança para esse negócio. Mas ele vai falar assim: existe esperança por causa de Deus. Por causa de vocês, não. E Deus vai trazer julgamento. Lembra que a gente colocou lá a aliança mosaica? O profeta vai falar assim: com base na aliança mosaica, vocês vão perecer. Vocês vão perecer. E traz juízo, né? Irmãos, concluindo aí, né? A gente tem a época da profecia clássica, então, ó. Os profetas clássicos. Aí são os escritores bíblicos, tá certo? Na época, irmãos, dos escritores bíblicos, eles reclamavam e choravam. Quando a gente vai ler Jeremias, Isaías, por exemplo, Isaías estava aqui na época da monarquia, certo? Quando a gente chega aqui no reino dividido, a gente já vê Elias, Eliseu. Quando o povo, por exemplo, vai ser levado para a Babilônia, aí a gente tem Jeremias, né? A gente tem Ezequiel depois, né? Então, em cada momento dessa linha histórica, os profetas estão situados ali. Quando a gente for estudando cada um deles, aí a gente vai estar em qual momento dessa linha histórica Isaías falou. O povo estava dividido, o povo estava unido, para a gente entender melhor. Aí vamos deixar isso para depois, tá certo? Mas qual que era a mensagem dos profetas, irmãos? Aí a gente começa a fechar aqui, tá certo? O povo chorava e reclamava por várias coisas. Vamos colocar aqui rapidinho. Ó, os profetas choravam e reclamavam, vamos colocar assim, do reino dividido, eles choravam e reclamavam. O que mais? Deixa eu pegar a colinha aqui.
do povo ter se afastado de Deus, da idolatria. Então vamos colocar aqui apostasia, idolatria. O que mais eu coloquei aqui na colinha? Justiça social. Os pobres eram muito oprimidos, irmãos. Os profetas falavam assim: vocês não podem ficar roubando o pobre, não. O verdadeiro jejum é ajudar as viúvas, é ajudar as pessoas que precisam, né? A verdadeira oferta a Deus é essa. Os profetas falavam isso. Sabe o que os profetas falavam também, irmãos? Eles reclamavam e choravam por esses assuntos aí, né? Mas eles falavam também assim, né? O que adianta vocês fazerem esse monte de culto bonito para Deus aí, se vocês não obedecem a Ele? Pode parar com essa bagunça aí, é melhor não fazer nada. E olha só que coisa, né? Por causa disso, muitas vezes eles eram perseguidos. Por exemplo, Jeremias estava falando que o povo de Judá ia ser levado cativo, porque não estava obedecendo. O que o povo entendeu? Nós estamos bem aqui. Jeremias está falando que a gente vai ser levado, provavelmente ele é um infiltrado. Provavelmente. Ele tá assim com os inimigos nossos. E prenderam Jeremias, bateram em Jeremias. Então Jeremias sofria. Mas Jeremias chorava e reclamava por quê? Porque o reino estava dividido, porque o povo estava longe de Deus, porque o povo idolatrava, porque não tinha justiça na sociedade. E eles clamavam contra isso, irmãos. Agora, não só isso, e aqui a gente encerra no último tópico. Eles falavam de esperança. E esperança. Esse ponto aqui é um refrigério na alma. A gente vê Isaías até o capítulo 39, mais ou menos, falando: Deus vai julgar e tal, vai trazer juízo. A partir do 39 ele começa a falar assim: mas vai ter uma esperança, né? Por exemplo, capítulo 53 de Isaías: o meu servo, o justo, pelo seu sofrimento justificará muitos. Está falando de Jesus ali. Então, essa mistura de falar: pessoal, Deus vai trazer juízo, mas também tem esperança. E por que, irmãos? O que permitia os profetas fazerem isso? As duas alianças. Os profetas se levantavam para falar: vocês estão dando carada, Deus vai punir, Deus vai cobrar. Porém, Deus também prometeu a Davi uma esperança. Então Deus também vai nos ajudar. Percebe? Então por que os profetas tinham essa mistura de condenação com esperança? Por causa das duas alianças. Quando o homem falhava em relação à aliança, a primeira aliança, né, a de Moisés, tinha que ter julgamento, não tinha jeito, era inevitável. E aí, irmãos, às vezes a gente fica pensando assim: o profeta tinha um negócio assim, do nada. Na verdade, ele estava interpretando o que Deus estava fazendo no passado. Ele entendeu a aliança de Deus e agora ele condena com base naquilo lá. Uma última coisa, irmãos, e aqui a gente conclui aí para fazer a provinha e tal, para a gente encerrar. Os profetas eram pessoas que viviam em crise pessoal. Por quê, irmãos? Eles tinham muita crise pessoal. Por exemplo, Jeremias: Deus, o Senhor me enganou. Eu não quero pregar para esse povo aí. Ninguém quer saber do Senhor. Eu vou ficar falando com a árvore? Não dá, Deus. Amós: Deus, eu estava cuidando do meu gado lá, cuidando das figueiras, dos frutos lá e tal. Que era figueira brava? O que é que cuidava? Enfim, ele estava cuidando dos frutos lá. A gente vai dar uma olhada com calma depois, né? Quando chegar em Amós. Mas enfim. E Deus, o Senhor está me chamando para fazer essa coisa aí. Eu estava de boa, cuidando dos meus negócios. Então os profetas, eles vão ter, praticamente todos eles, uma crise pessoal muito grande, por conta disso tudo, né? Poxa, eu estou vendo a aliança, eu estou vendo o que Deus está fazendo, eu entendo tudo isso, mas quando eu olho para a realidade, parece ser tudo ao contrário. E eles foram as pessoas que manteram o testemunho de pé como colunas. Irmãos, então aqui a gente conclui. A ideia dessa aula era fazer o quê? Era dar essa noção geral de quem são os profetas e aonde eles estão. Não significa que você precisa decorar, nada disso. Na verdade, é só se você entendeu. Eu entendi, eu vi todo o processo. Eu não esqueci já que teve reino que dividiu. Eu sei que dividiu alguma coisa e tal. E eu sei que os profetas nesse contexto falou, condenou o pecado. Beleza, se você entendeu mais ou menos isso, agora nas próximas aulas, aí sim, hoje, irmãos, foi assim uma enxurrada de informação, só para a gente ter contexto. Semana que vem, eu vou organizar tudo para que o primeiro assunto
eu consiga falar ele o mais rápido possível, porque vocês já vão ter lido também sobre o assunto. Então, matou o primeiro assunto, o segundo, o terceiro. Então, entre um assunto e outro vai sobrando tempo, a gente fala, por exemplo, existe profeta hoje, tá? Isso existe, era igual a esse profeta, porque esse profeta, ele não errava, porque ele era a boca de Deus literalmente. Os profetas de hoje erram. A Bíblia diz, julgai as profecias. Como que a gente entende isso? Então a gente vai ter espaço para discutir essas coisas porque são necessárias, tá bom? Vamos lá, irmãos. 5 minutinhos aí, dúvidas? Vocês queriam perguntar alguma coisinha sobre a aula, por enquanto? Não? De boa? Tá, João. Por último, irmãos, então eu aconselho os irmãos sempre a trazerem um caderninho, né? Para vocês sempre fazerem a anotação. A partir da semana que vem, eu vou, se der certo a gente comprar o slide, então, em vez de eu escrever aqui, já vai estar no slide. Então, já jogou, economizamos 20, 30, 1 minuto, né? 20 segundos, 1 minuto. A gente economiza, ganha tempo, é melhor. E depois o slide eu disponibilizo para vocês. Porém, irmãos, é cientificamente comprovado, quando você escreve, o seu cérebro, rapidinho, ó. Seu cérebro é assim, irmãos, tem um monte de conexão. Um monte. Aí você veio aqui hoje na escola e você fez uma nova conexão aqui, ó. Certo? Você fez essa conexão. Quando você escreve, meio que você está refazendo essa conexão. Aí você vai lá e conversa com alguém, aí você passa por aqui de novo. Aí você vai lá e estuda o assunto, ou vai conversando, você vai reforçando essa conexão aqui, ó. E vai se tornando conhecimento que você nunca mais esquece. A hora que você vai lembrar de algum assunto, tem 2 conexões aqui, você está vindo por aqui, ó. Você pode entrar nessa. Essa aqui é muito forte, né? Essa lembrança aqui, ó. Por isso que quando a gente, por exemplo, se machuca, e isso gera uma dor emocional na gente, aquele momento foi tão marcante, né? Teve emoção, teve o cenário, aí você não esquece nunca. Por quê? Porque formou uma conexão muito forte. Então, quando você escreve, isso acontece no seu cérebro, é bom. Então, nunca deixe de trazer o caderninho aí. E se esforcem sempre. Tem um professor que ele fala assim, se fosse possível, vocês tentar fazer isso seria legal. Aula dada é a aula estudada hoje. Como assim? Seria interessante que você fizesse uma revisãozinha antes de dormir, ainda hoje, em algum momento. Ou no máximo amanhã, não pode ficar muito longe. Para quê? Para você dar uma reforçada naquela conexão. Então assim, você fez suas anotações, é só passar o olho, irmãos, coisa rápida. Mas garanto para você que a memorização dessas coisas aí vai ser melhor. Devagarzinho a gente vai dando, eu vou dando para vocês essas diquinhas aí de estudo, de como fazer. Tem a ideia que a Erika comentou ali com a Stephanie de mapa mental. A gente vai misturar o aprendizado bíblico aqui com o estudo, né? Eu não posso ensinar só vocês o conteúdo aqui, ficar despejando o conteúdo. Tem que ensinar vocês a realmente aprender, a dominar. Vocês vão sair daqui realmente verdadeiras pessoas que dominam a palavra de Deus mesmo, não vão mais depender de ninguém para entender. Vocês vão ficar craques. Antes da gente então fazer a provinha, vamos orar? Queria orar com vocês. Eu posso ter uma pergunta? Nas próximas aulas, eu vou ler, aí se tiver alguma dúvida, eu marco para vir falar para vocês. Isso, perfeito. Durante a leitura, irmãos, o livro, vocês vão estar lendo, consultando a Bíblia bonitinho. Marca lá, teve uma dúvida, marca. A depender da dúvida, você fala assim, nossa, essa dúvida aqui é cabeluda, hein? Manda para mim com antecedência, tá certo? É uma coisa que deve já estar claro para os irmãos, mas eu não sou o cara que domina tudo o que precisa, tá certo? Tem pontos falhos ainda no meu conhecimento, porém, igual eu falei na primeira aula, o meu compromisso é esse, e eu tenho certeza, eu até falei para a Érica, fiquei muito feliz porque, de certa forma, meio que eu sou obrigado a estudar, né? Para poder dar uma aula bem dada, e isso é bom, porque é algo que, então, une o útil ao agradável, né? Fica perfeito. E no final do curso, a gente, na verdade, no final de cada livro, a gente vai vendo os resultados e a gente vai ver que mais foi o que Deus fez por nós do que o que a gente realmente fez com as nossas mãos. Deus sempre nos surpreende, irmãos. Vamos agradecer, então. Vai desligar? Pode desligar. Vamos